A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 1, que tem como título A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2023, estamos falando sobre missões. A revista tem como título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esse tema é um tema recorrente na CPAD, de vez em quando a gente tem uma revista que fala sobre missões. É claro que missões aparecem o tempo todo nas revistas. Eu acredito que a última revista sobre esse tema foi em 2016. Então eu achei importante a repetição, do tema, claro, com um foco novo, um foco diferente, e assim, uma revista muito boa. E eu acredito que você que é professor do EBD, aluno do EBD e quer aprender mais sobre missões, é uma grande oportunidade você estudar essa revista, acompanhar as aulas aqui no EBD em Foco, acompanhar as aulas na sua igreja, ler a revista, procurar se aprofundar mais nesse tema. Essa aula aqui é a aula de destaque do EBD em Foco. Aqui eu vou destacar alguns pontos da lição. Então você que é professor do EBD e quer ministrar uma aula diferente, assista essa aula até o final. Eu vou apresentar aqui os principais tópicos a serem destacados na aula para que você possa ministrar uma aula diferenciada. Lembrando que nós temos um outro vídeo que é feito com slide, em que eu passo por cada tópico e subtópico em detalhes, explicando a lição na íntegra. Então, se você quer uma lição linear, passando por todos os tópicos, eu recomendo você assistir também este outro vídeo que foi postado na segunda-feira, já está disponível no nosso canal, no nosso site e no nosso aplicativo. Inclusive, nós estamos com algumas novidades no nosso aplicativo, então se você ainda não baixou o nosso aplicativo, procure aí na loja de aplicativo do seu celular EBD em Foco. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link. Por enquanto, o nosso aplicativo está disponível apenas para Android, mas nós já estamos trabalhando no aplicativo para iOS, ou seja, para quem usa iPhone. Então, você que usa iPhone não tem ainda o aplicativo, mas se Deus quiser, no máximo daqui 2 semanas, o nosso aplicativo estará disponível para iPhone. E lá nós temos agora a novidade da leitura diária. Estou realizando a leitura diária que tem na nossa revista. Irmão, eu coloquei esse negócio aqui meio improvisado porque eu ainda não tenho suporte para esse microfone novo. Então ficou assim meio improvisado. Estou tentando me ajeitar aqui, mas vai dar certo. Eu gosto de gravar na mesa. Na mesa dá para posicionar ele melhor, sentado na mesa. Aqui em pé fica um pouco sem jeito. Mas enfim, acho que está pegando bem o áudio aí. O importante é você ouvir o áudio. Então assim, nós temos uma leitura diária que vem na nossa revista. Então você já deve ter visto essa leitura diária. E essa leitura, ela é conectada com a lição. Então todos os versículos aqui da leitura estão dentro da lição. Então a gente não pode descartar aqui essa leitura assim diariamente, Porque a gente está falando de leitura diária, que é justamente para você se preparar para o domingo. Quando você chegar no domingo, você já leu vários versículos da lição que estão aqui nessa leitura diária. Então, eu estou fazendo todos os dias um áudio de 10 minutos. Enfim, em torno de 10 minutos. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Mas a ideia é nós meditarmos na passagem bíblica conectado com a lição. Então você vai ter conteúdo todos os dias no EBD em Foco. Por enquanto, somente no nosso aplicativo. Então você que quer fazer essa leitura no nosso aplicativo. Não consegui instalar o aplicativo, não tenho o aplicativo ainda, como que eu faço? Tenta instalar. Se você não conseguir, nós temos agora uma outra novidade, que no WhatsApp foi lançado os canais. Você já deve ter visto aí os canais. Naquela aba que aparecia status antigamente, agora aparece atualizações. Você clica lá, tem os status, depois tem os canais. Eu criei o canal do EBD em Foco e também estou postando todos os dias conteúdo lá. Então eu vou postar o link dessa leitura diária também no nosso canal do EBD em Foco aí no WhatsApp. Vou deixar também no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, o link do nosso canal no WhatsApp para você acompanhar o nosso conteúdo. Essas informações são importantes para você se manter atualizado no EBD em Foco. Você vai ter na palma da sua mão aí todo o conteúdo da lição, slide em PowerPoint, subsídio em PDF, conteúdo extra em PDF, vídeos extras, áudios extras, enfim, é muito conteúdo. O EBD em Foco vai te ajudar a ministrar uma aula de excelência. Se você é professor da EBD, vai te ajudar a entender mais a lição. A ideia é essa, tá? Então a gente conta com a sua participação no nosso aplicativo e também no nosso canal do WhatsApp e também no nosso canal no YouTube, tá? Então assim, tudo que tem no YouTube tem também no nosso site, no nosso aplicativo. Então você pode acessar em vários lugares diferentes aí. Bem, vamos lá, vamos começar aqui a nossa lição. Para muitos, esse tema já é um tema batido. Às vezes
alguns chegam a dizer que não tem necessidade de nós falarmos de missões, até mesmo porque houve muitas mudanças no mundo. Uma das mudanças é a questão da tecnologia que chegou na palma da nossa mão, no caso é o celular, em que nós temos acesso a pessoas do outro lado do mundo instantaneamente. Então você consegue conversar com uma pessoa de outro país, né, através do seu celular, usando o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de conversa. Então ficou muito mais fácil compartilhar a mensagem de Jesus, compartilhar o Evangelho. Então, para alguns crentes, não há mais uma necessidade de nós enviarmos um missionário para outro local, porque hoje a tecnologia permite a pregação do evangelho à distância. Então, talvez não tenha mais a necessidade de nós fazermos missões transculturais. Eu acho que é um tema que a gente pode sim debater, você pode deixar o seu ponto de vista aí nos comentários, né? Será que com a tecnologia, comunicação que nós temos hoje, tem necessidade de mandar um missionário? Ou talvez não tenha mais essa necessidade, a gente consegue fazer tudo à distância? O que você acha disso? Eu vou dar meu ponto de vista. Eu acredito que sim, tem necessidade. Porque a tecnologia, ela nos afastou. As redes sociais, que chegaram com o objetivo de unir as pessoas, de fazer com que as pessoas conversem mais, se relacionem, além do presencial, também se relacionem no online, aconteceu, na verdade, o contrário. Isso afastou as pessoas. Muitas pessoas hoje vivem isoladas dentro de casa, conversando somente pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, seja qual for a rede social, não tem contato pessoal. E assim, eu vou falar do meu ponto de vista porque eu vivi as duas fases. Eu tenho 34 anos e quem tem nessa faixa de idade, eu acredito que viveu, assim como eu, as duas fases, né? A fase anterior, que nós não tínhamos tanta facilidade na comunicação, e depois a fase de transição até chegar onde nós estamos hoje. E quando a gente olha para o passado, realmente era tudo presencial, né? Assim, tipo, nós não tínhamos o WhatsApp, então tínhamos telefone, ligava, mas no final das contas, todos os relacionamentos aconteciam de forma presencial. Então, se você ia pregar, ia ensinar na EBD, eu fui professor da EBD, eu acho que em 2005, entende? Tem muitos anos isso, não consigo nem fazer a conta aqui agora. Então, assim, na época não tinha internet para eu buscar uma aula, uma videoaula, para eu buscar um slide. Então, eu tinha que preparar tudo, eu tinha que reunir com o pessoal presencial, conversar com as pessoas ali. Enfim, era uma outra dinâmica, né? O jovem, naquela época, para namorar, ele tinha que conhecer a menina presencial. A menina era apresentada para ele, no caso, o menino para a menina, e ali eles conversavam, né, face to face, né? E ali, enfim, tinha um relacionamento, era tudo no presencial mesmo, no físico, né? E depois que foi para o digital, muitas pessoas perderam, né, essa capacidade de ter um relacionamento ali com alguém, olho no olho, uma conversa de 1 hora seguida, sem olhar no celular, sem se distrair com nada, é quase impossível nos dias de hoje. Mas eu acredito que isso é essencial para a pregação do Evangelho. Então, enviar um missionário, fazer missões transculturais, ir até o local que a pessoa vive, ver a realidade daquela pessoa, ver o que ela come, o que ela assiste, o que ela faz, a cultura, o jeito de ser. Eu acho que isso é essencial para a transmissão da mensagem do Evangelho. Os meios digitais, a comunicação digital não vai substituir esse relacionamento pessoal. Então, essa revista que fala sobre missões transculturais, ela é sim importante. Cadê os missionários nos dias de hoje? Cadê os jovens que querem ser missionários, querem ir para um outro país, querem aprender uma outra língua, uma outra cultura? Raramente a gente vê isso. A gente não vai desprezar as missões no local, no bairro da igreja, onde você mora, na sua escola, no seu trabalho. A gente não vai desprezar isso. Você também faz missões onde você está. No entanto, a gente tem que falar dessas missões transculturais. Então agora eu vou destacar alguns pontos na lição e o que eu falei até agora está dentro do contexto. Tem gente que acha que eu não comecei a aula ainda. Você demora a começar a aula. Não, eu já comecei a aula desde quando eu comecei o vídeo. Tá? A aula é o conjunto completo. O tópico 1 fala sobre a Grande Comissão. A Grande Comissão
está baseado aqui na passagem da nossa leitura bíblica em classe, que é Mateus. Deixa eu passar para o lado de cá. Eu tenho medo de eu afastar do microfone e o áudio não ficar legal, né? Mas enfim, vamos fazendo os testes aqui. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 28. É importante nós meditarmos aqui nessa passagem, porque fala da grande comissão que Jesus ali comissionou os seus discípulos e também a nós, vale para nós nos dias de hoje. Aqui está Mateus 28, 19, mas eu acho que é importante a gente ler um pouquinho antes, né? Diz assim, ó, o versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Algumas traduções colocam todo o poder nos céus e na terra. Em uma das minhas leituras, né, da leitura diária dessa semana, eu comentei que a palavra poder no original é dinamis. Então, dinamis, que vem para o português dinâmica, que a gente estuda na física, nas leis de Newton, né, as leis da dinâmica, as leis da força. Então aqui Jesus está dizendo que foi dado a ele todo o poder, toda a autoridade, toda a força. Ele tem tudo no universo, então tudo pertence a ele. Por isso que às vezes o pessoal fala assim, Satanás tem poder? Não, ele pode ter outra coisa, mas poder ele não tem, porque todo poder, toda autoridade foi dada a Cristo. Então Satanás opera nesse mundo, mas ele está também debaixo da autoridade de Cristo. Ele não faz nada, né, que pegue Deus de surpresa. Então isso é um outro tema, mas que fique bem claro que foi dado a Jesus todo o poder. E pelo fato dele ter esse poder, ele comissionou os seus discípulos e também a nós a pregar o evangelho. Então quando você vai pregar o evangelho, você prega com poder, o poder que foi dado a Jesus e que ele também distribui a nós esse poder, porque o evangelho é o poder de Deus. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos pregando o poder de Deus. O Espírito Santo nos capacita e nos dá poder. Está bem claro também nas passagens aqui de Atos, né, final de Lucas, o finalzinho de Lucas, o comecinho de Atos dos Apóstolos, é bem claro que nós temos que ter esse poder do Espírito para pregar o evangelho. E aí ele fala assim, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então quem está conosco é Jesus, que tem todo o poder. Se ele tem todo o poder, nós temos essa autoridade também para pregar esse evangelho que é poderoso. E pregar o evangelho é o pacote completo. Eu acho que o escritor da revista deixou isso bem claro, que a gente tem que cumprir o chamado de Jesus. Vou colocar aqui, né, dentro do tópico 1.1, que ele fala sobre a grande comissão, ele chega a citar aqui o Hudson Taylor, que foi um missionário na China. Vale a pena você estudar um pouco a história dele, né? Talvez não se encaixe numa aula completa sobre ele, porque toma muito tempo, mas é importante falar um pouco do Hudson Taylor. E ele fala assim, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então a gente tem aqui, né, um mandamento a ser obedecido, e esse mandamento também é um chamado para nós participarmos da missão de Deus no mundo. Em um dos meus áudios da leitura diária, eu também comentei sobre isso, que é a questão do nosso chamado para cumprir a missão de Deus no mundo, que é a missão que ele tem desde a origem da humanidade, de trazer o ser humano de volta para si. O ser humano pecou, se afastou de Deus, então Deus tem essa missão de trazer o ser humano de volta, não só o ser humano, mas toda a criação de volta. Toda a criação deve ser restaurada, e essa restauração, ela acontece através do Evangelho, e nós fomos chamados para participar dessa missão. Então você tem um convite. Esse convite, ele não te dá privilégios, ele te dá responsabilidades. Então nós temos sim responsabilidades no reino de Deus, e a principal dela é a pregação do evangelho. E assim, voltando para a nossa passagem, né, que fala que nós devemos ensinar. O pacote completo da pregação do evangelho é pregar, levar o evangelho até as pessoas. Essas pessoas, elas vão ter um clareamento na mente, realmente estou errado, preciso me consertar com Deus. Então é o Espírito Santo trabalhando. A gente sabe muito bem, né, que
assim, é o Espírito Santo que vai trabalhar no coração. Isso aqui já tem a ver com o tópico 3, tá? Por isso que o vídeo de destaque, às vezes eu fico indo e voltando nos tópicos, tá? O tópico 3 que vai tratar dessa questão de fazer discípulos e tudo mais, do arrependimento, do toque do Espírito, tá? Então eu estou mesclando aqui. Então o Espírito Santo toca no coração da pessoa, essa pessoa toma uma decisão, fala, não, eu quero servir a Cristo, e quando ela toma essa decisão, ela precisa se arrepender dos seus pecados, que é o que está lá no tópico 3.2, arrependimento e capacitação do Espírito. Então a pessoa se arrepende dos seus pecados, tem uma nova vida, se torna uma nova criatura e ela vai ser integrada na família de Deus e no corpo de Cristo, na igreja, e isso acontece através do discipulado. Por isso que Jesus coloca assim, ó, ensinando-os a obedecer. O evangelho não é um conjunto de teorias que a gente tem que ficar decorando. O evangelho, ele é o próprio Cristo, em que nós olhamos para Jesus como ele se comportou e nós devemos nos comportar como ele. Isso aqui tem a ver com obediência, com ação, com atitude. Observe que Jesus não escreveu nada. Jesus simplesmente deu o exemplo, ele agiu. Não é que ele não quisesse que algo não fosse escrito sobre ele. Não, isso já estava no planejamento, tanto que depois, né, os discípulos foram escrever sobre Jesus. No entanto, o que foi escrito sobre Jesus foi o comportamento dele e tudo o que ele quer para a nossa vida. Então, tem a ver com obediência, com ação, com atitude. Não adianta alguém falar, eu sirvo a Jesus, eu creio em Jesus, mas tem uma vida toda bagunçada. Não obedece a Jesus, vive na prática do pecado. Então, crer no Evangelho implica numa transformação de vida e num comportamento diferenciado. Então, todos aqueles que se comportam de maneira diferenciada, porque ouviram falar de Jesus, esses são os verdadeiros salvos. Então tem a ver com obediência. O evangelho foi feito para ser obedecido. Não é para te transformar no intelectual melhor do que os outros. Não é para fazer você, né, ser superior aos outros. Eu creio em Jesus, então eu sou superior porque Jesus tem autoridade. Não é isso. É claro que como filhos de Deus, nós estamos em uma outra posição, vivendo no reino de Deus. No entanto, nós temos muitas responsabilidades e nós temos que obedecer o que Jesus ensinou. Isso é evangelho. Eu recomendo este livro aqui, que é muito bom, do John Stott, Nosso Silêncio Culpado. É um excelente livro. Ele fala, né, que muitas vezes a gente não prega o evangelho e pelo fato de nós não pregarmos, nós somos culpados por isso. É um livro que vai nos incentivar a pregar o evangelho. E tem alguns capítulos que ele apresenta o beabá do evangelho. Ele apresenta o basicão mesmo, ele vai passando por cada detalhe do evangelho, do sacrifício de Cristo, de tudo que Jesus fez por nós, de como que nós devemos levar essa mensagem. Então, assim, eu gosto muito do John Stott, ele é anglicano, ele é meio calvinista, mas eu acho que isso é totalmente irrelevante quando se trata deste livro aqui, ele não entra muito nesse mérito, né? E, enfim, o John Stott, eu nem sei se ele está vivo, eu acho que não, mas é um excelente escritor, eu já li muita coisa dele, e este livro é muito bom, do John Stott. Tem um outro livro dele, deixa eu ver se eu acho aqui, que é justamente, ele fala sobre o basicão do evangelho também. Tá? Não achei, tá aqui, tá perdido por aqui, mas é bem interessante. E assim, você precisa entender o que é o evangelho. Para pregar o evangelho, você tem que entender o que é o evangelho. Então, eu acho que essa revista, ela também deve nos incentivar a entender mais desse evangelho, para que nós possamos dar razão da nossa fé. É o que Pedro fala, né? Acho que é 1 Pedro 3,15, se eu não me engano. Nós temos que saber dar razão da nossa fé. Nós temos que chegar para as pessoas e falar assim, olha, o evangelho é isso, é assim, assim, assado. E a pessoa deve olhar para a gente e falar assim, olha, você é diferente, porque você realmente segue o que você prega. Então a gente tem que obedecer o evangelho para pregar o evangelho e entender do evangelho. Aqui o escritor da revista vai falar da questão cultural. Quando a gente vai pregar o evangelho a um povo que tem uma cultura diferente da nossa, o objetivo ali não é mudar a cultura das pessoas, não é isso. O objetivo é apresentar o evangelho que se adapta a qualquer cultura. Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo,
nós temos a ideia de que tatuagem é pecado. Pode tatuar, tatuagem é pecado, tem um debate sobre isso aí, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quando você chega no meio de um povo em que eles têm ali uma cultura diferente, tem o hábito de pintar a pele com uma tinta, que seja uma tinta removível ou não, não importa, a gente tem que entender que aquilo faz parte da cultura e aquilo não deve ser mudado. É a cultura deles. É claro que alguém pode discordar de mim aqui, não, porque isso e aquilo, mas assim, é a cultura. Eu já conheci pastores que fizeram trabalhos evangelísticos em aldeias, né? Um caso aqui no Pará tem muitas aldeias, tem muitos indígenas e assim, quase todas as aldeias aqui têm uma igreja, tem um trabalho evangelístico. E eu já vi um pastor, fiquei uma época na casa de um pastor e ele chegou em casa todo pintado, né? Eu falei, uai, pastor, o que que aconteceu? Ele falou, não, hoje não teve culto. Eu fui pro culto, só que quando eu cheguei lá, não tinha me avisado, era um evento lá da aldeia, todo mundo participou e eu participei junto, né? Ou seja, liberei os irmãos do culto, todos os indígenas foram participar do evento cultural deles e ele entrou no meio e chegou em casa todo pintado. Então isso faz parte da cultura. Antigamente a visão era diferente, não, tem que mudar e tal, tem que fazer as pessoas se vestir diferente, ter uma comida diferente, ter a música diferente. Não, não é assim. Então cada cultura tem suas características e a pregação do evangelho, ela tem que participar da cultura e o evangelho vai transformar o coração do pecador dentro da cultura que ele vive. Não precisa a pessoa ter uma nova cultura, vou assumir agora uma cultura eurocêntrica, uma cultura americana. Não, não precisa, não tem essa necessidade. É claro que dentro da cultura pode ter alguns aspectos pecaminosos que nós temos que realmente tratar de acordo com as escrituras. Se tiver algum tipo de crueldade praticado, algum tipo de pecado contra a vida, pecado contra o corpo, algo que a gente vê que é pecaminoso, é contrário às escrituras e está realmente prejudicando o próprio ser humano, o próprio relacionamento das pessoas, isso tem que ser mudado. No meu primeiro vídeo eu dei o exemplo do pessoal lá na Índia, né, que tinha uma cultura de queimar a viúva junto com o marido que morria, porque ela seria um peso para a sociedade. E o William Carey, que chegou lá, um missionário inglês, falou, não, isso não pode acontecer, isso é contrário às escrituras, isso aqui é um atentado à vida, e essa cultura foi transformada. Então a cultura como um todo, ela vai ser afetada pelo evangelho, porque o evangelho muda aquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso. Bem, continuando aqui, no tópico 2 tem um conceito de missões transculturais. Aqui ele explica o que é a palavra trans, que significa além de, através de. Eu até lembrei da nossa revista anterior, que fala do transgênero e do cisgênero. O transgênero é além de, além do gênero, né? Cisgênero é aquém de. Então, a gente usou esse mesmo prefixo aqui. Eu lembrei também da Transjordânia, que tem o Rio Jordão, e o país que fica depois do rio, além do rio, é Transjordânia, e o que fica antes do rio é Cisjordânia. São duas regiões que também você encontra no mapa ali perto de Israel. Então, missão transcultural é quando você vai além da sua cultura. E quando a gente volta aqui para o nosso título, fala um enfoque etnocêntrico, é porque nós estamos falando de etnias, de povos. Então existem povos diferentes, que é diferente de uma nação, um país. Então dentro de um único país pode ter várias etnias diferentes, várias línguas diferentes, pessoas que pensam diferente, falam diferente, têm culturas diferentes. Então você pode fazer missão transcultural dentro do seu próprio país. No Brasil, nós temos vários projetos de missões que acontecem em aldeias indígenas. Isso é muito comum. E muitas vezes os projetos que tem aqui no Brasil de fazer missões entre os indígenas sofrem alguma resistência de grupos não cristãos, porque os cristãos são acusados de interferir na cultura daquele povo. E isso tem que ser muito bem pontuado e muito bem conversado, porque o objetivo da pregação do evangelho não é mudar a cultura dos indígenas, mas é apresentar a mensagem de Jesus e eles continuam vivendo
na cultura deles. O coração do pecador é transformado. Então sempre vai ter esse debate, né? De um lado vai ter um grupo que fala que não pode enviar missionários para as aldeias, porque lá vai acabar com a cultura das pessoas. E aí do outro lado tem os missionários que falam, não, a gente vai lá pregar Jesus, mas a gente não vai mudar a cultura. Então fica esse debate, mas Deus tem abençoado e muitas missões têm acontecido. Então aqui no Brasil, como a gente tem várias missões nesse sentido, você também pode dar uma pesquisada e procurar conhecer mais. Eu ia mostrar alguns projetos nesse sentido aqui com o computador, mas não deu certo de fazer isso. Então, quem sabe na descrição do vídeo eu deixo os links aí para você entender mais. Tem missões tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Eu ia mostrar um pouco sobre o projeto Wycliffe, que é um projeto de tradução da Bíblia para povos que não têm a Bíblia traduzida. É muito interessante esse projeto. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para o projeto Wycliffe. É Wycliffe ou Wycliffe, eu não sei como pronuncia, mas enfim, foi o John Wycliffe, se eu não me engano, que traduziu a Bíblia para o inglês pela primeira vez há muitos anos atrás. Então, ele foi um marco nesse sentido, então o projeto leva esse nome. É um projeto que tem uma meta muito ambiciosa, né, de traduzir a Bíblia para todos os idiomas que tem na face da Terra. Porque assim, irmão, são muitos idiomas, muitos mesmo. Eu não vou saber dizer de cabeça quantos idiomas existem, mas tem muitos idiomas que não tem uma única página da Bíblia traduzida. Então esse projeto tem esse objetivo. Então eu acredito que a gente pode sim contribuir com esses projetos, participar ativamente, de forma direta, de forma indireta. Mais na frente a gente vai falar com detalhes sobre missão transcultural. Na próxima lição a gente vai falar assim, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, e aí depois a missão no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como que você contribui para missões. Então a revista como um todo é uma revista muito boa, que vai te ajudar a entender mais sobre esse tema e colocar em prática e mudar a sua vida. Então convido você, que é professor da EBD e aluno da EBD, a continuar acompanhando o EBD em Foco, que aqui nós vamos apresentar um conteúdo de qualidade para você ministrar uma aula de excelência na EBD. Se você usa slide em PowerPoint, acesse o nosso site ebdemfoco.com, lá você vai encontrar o nosso conteúdo de qualidade, nossos slides em PowerPoint. Só entrar em contato conosco, lá tem o nosso contato também, na descrição do vídeo também tem, para você fazer a assinatura e acessar os nossos slides. Vou encerrar aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.